Emoções e marca pessoal. Afinal, o que isso tem a ver? Qual é a relação dessas duas coisas? Posso te afirmar que tudo tem a ver. Quando a gente trata de uma marca pessoal, a gente está tratando de um ser humano e muito diferente de uma marca empresarial. A marca pessoal, ela precisa ser estruturada com a personalidade dessa pessoa também. De nada adianta a gente construir uma marca desvalorizando o que essa pessoa tem de emoções, de vivência, de desejos, de intenções. Então, as emoções, elas estão completamente relacionadas. Por exemplo, se você acordar um dia, você está num mau humor lascado, muito mais difícil de você sustentar um pitch de venda, que é aquele momento onde você mostra o seu produto, do que um dia que você acorda com a autoestima super elevado. Se você acha que eu já te ajudei até aqui, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e segue o nosso canal, que a gente está trazendo muita coisa legal sobre o assunto para vocês. A gente precisa entender o seguinte: quando a gente tem as emoções abaladas, a gente precisa usar algumas estratégias para que a gente deixe a nossa imagem sempre condizente com aquilo que a gente quer representar. Colocar uma máscara e fingir tudo aquilo, né? Aquela vida de Instagram, tudo muito perfeitinho. Isso aí não vai resolver de nada. Porém, em alguns períodos da vida a gente não tem muito o que escolher. É aquela tal história, né? Quem faz o que quer é criança mimada. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito mesmo. Então a gente precisa entender. Não é mais o que, minha filha? Não é macho. O quê? É babau. Ah, não é o macho, é o alau. Vou usar até isso. Eu que já sou casada não passo mais por isso. Mas as solteiras vão me entender perfeitamente. Sabe quando você não tá legal, tipo assim, acorda naquela bad e aí de repente aparece um date pra você ir de noite e tal, e você fica, tá, eu vou. Sabe na hora de se vestir que você não consegue encontrar roupa nenhuma que fica bem em você? Nada combina, guarda-roupa tem 1 milhão de roupas, mas nada fica bom, é tudo marca, tudo te deixa com um aspecto negativo. Isso é a emoção que você está sentindo influenciando na sua imagem. E quando a gente vai para um evento desse, geralmente a gente está interessado em alguém. Então a gente quer chamar a atenção dessa pessoa, né? A gente acaba querendo agradar alguém, tem alguém ali que a gente está interessada. Nesse sentido, como que a gente vai agradar se a gente nem se agrada, a gente não tá gostando daquilo que a gente tá vendo no espelho? Na verdade, às vezes, para outra pessoa, se tiver interessado na gente já, não faz diferença nenhuma, mas pra gente faz total diferença. O que que isso significa? Sua imagem, ela tá completamente assim, misturada, né? Tá amarrada aos seus sentimentos. Isso, um exemplo sobre uma questão de vida social. Agora vamos colocar aí na vida profissional. Você quer se posicionar como uma grande mentora, você vende produto ou tem uma loja, uma empresária, e aí você vai ter um grupo de pessoas para quem você vai precisar falar. Quando você colocar uma roupa com cores específicas, com uma linha reta, que linha reta passa autoridade, passa seriedade, muito mais do que linhas curvas, que são os babados e né, aquelas coisas mais flufluzinhas assim. Quando você coloca estrategicamente tudo isso, você já não se sente mais poderosa, já não se sente mais empoderada? E isso faz com que o seu desempenho seja muito melhor. Então não adianta nada a gente achar que as emoções não estão relacionadas àquilo que a gente transmite também na nossa imagem. A gente precisa ser bem estratégico para entender que quando a gente coloca a nossa imagem à prova de alguma coisa, a gente vai estar sendo avaliado, a gente já é avaliado o tempo todo. Então, como é que vamos colocar essas emoções no lugar delas para que não atrapalhe na nossa intenção de imagem? Nós temos algumas técnicas que a gente consegue colocar que auxiliam para que a gente não se perca, para que você não tenha que cancelar o seu evento ou qualquer coisa que você tenha, porque nesse dia você não está muito bem. Então, primeiro de tudo, o que precisa ser feito? A gente precisa entender as nossas emoções. Então, olhar para a essência, olhar para o seu eu interior. Quem é você?
Fazer essa reflexão para dentro é sempre muito importante. Isso faz com que a gente externize quem a gente realmente é. Imagem que é criada não se sustenta por muito tempo. Não adianta nada você olhar para, eu tô vendo uma artista ali que eu tô gostando muito, tô vendo uma blogueira, tô vendo uma empresária, qualquer coisa que seja, e colocar, eu quero ser muito igual a ela, porque isso não vai sustentar, isso não é a sua verdade, essa é a verdade dessa pessoa. E quando você se propõe a fazer alguma coisa, é sempre o melhor. Por quê? Porque não existe outro de você. Sempre vai ser a melhor opção. Quando você tem técnicas, elas existem. Mas a sua história, ela influencia, a sua vivência influencia. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai formar o seu marketing pessoal. E muita gente tem assim, um know-how gigantesco, sabe muita coisa. Quantas pessoas você não conhece assim? Sabe assim, coisa pra caramba que você olha e fala assim, gente do céu, essa pessoa precisa estar em tal lugar, precisa, né, devia ser famoso. Às vezes, numa roda de amigos, você tem ali um amigo que conversa e conta piada até não querer mais. Gente, faz stand-up muito melhor do que alguns que estão aí super famosos. Por que talvez não esteja famoso e às vezes é até um desejo da pessoa? Porque ela não se posiciona para isso, ela não usa um marketing pessoal para isso. Então, essa criação é necessária. Mas para criar, primeiro ponto, olhar para dentro, se conhecer, saber quem você é, para que você não se perca nesse período aí de conhecimento e não acabe copiando demais os outros. E aí a gente vem sobre a cópia. Nada se cria, tudo se copia. Nem tanto. A gente não deve copiar as outras pessoas, a gente deve modelar as outras pessoas. Ver, entender o que está acontecendo, perceber o que as pessoas estão fazendo, e aí a gente usa aquilo que serve para nossa personalidade. E aí coloca também o nosso tempero ali, que vai fazer as coisas ficarem muito mais naturais na sua demonstração ali, no seu dia a dia e tudo mais. Então a gente precisa modelar pessoas. Para modelar pessoas, a gente precisa ter algumas referências. Então, uma tarefa bem simples para você. Pega uma listinha, coloca lá o nome das pessoas que você admira, que você gosta de assistir, que você gosta de ver. E aí, dessa lista, você vai colocar tudo que você acredita que seja positivo que você possa modelar. Quando você coloca no papel, que você visualiza a situação, é muito mais fácil de você colocar isso em prática. Então, você vai colocar nessa lista, vai ver essas pessoas, vai trazer para a sua realidade e vai aplicar para a sua vivência também. Outro ponto muito importante é entender qual é o seu estilo pessoal. A gente tem na moda uma orientação sobre os 7 estilos universais e as misturas que eles têm entre si. Mas como somos muito camaleosos, a gente não segue exatamente um estilo só ou uma mistura só no decorrer da nossa vida. Dependendo do que a gente está vivendo, dependendo do nosso ambiente, a gente acaba mudando tudo isso também. 7 estilos universais são estilo romântico, elegante, sexy, natural, tradicional, criativo e moderno. Dessa variação desses 7, combinações entre eles formam outros estilos, como o estilo boho, o estilo punk. Então tem aí uma variedade, aí a gente vai longe. Mas ninguém segue exatamente um estilo. Tudo depende muito do ambiente que você vai também, de onde você vai utilizar a roupa e também do ambiente que você convive. Quando você faz parte de um grupo de pessoas com roupas mais sofisticadas, você com certeza vai acabar utilizando roupas mais sofisticadas. Quando o seu ciclo de amizades ali, seu ciclo de relacionamento, ele é um ciclo de pessoas com roupas mais práticas, o tempo todo você vai procurar, o seu visual vai ser atraído por roupas mais práticas. Então, tudo depende muito. Eu tenho um estilo natural, esportivo, muita praticidade, e esse estilo ele foi muito desenvolvido depois da maternidade, porque eu precisei dessa praticidade. Antes de ter a Luísa, antes de casar, eu tinha um estilo mais voltado ali para o estilo sexy e o estilo romântico, meio misturado também. Então, assim, a gente vai mudando também com a nossa personalidade, mas também de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. A gente não pode se apegar a uma coisa só. Assim como também a coloração. A gente faz a coloração pessoal, entende quais são as cores que te favorecem, entende qual é a melhor forma de usar,
mas isso não pode ser a sua prisão. Agora, quando você tem um momento estratégico que você quer utilizar, que seja, eu vou dar uma palestra, o assunto é, eu sou nutricionista, vou dar uma palestra sobre saúde. Com certeza, o vermelho não é a melhor opção para você utilizar. Você pode utilizar um branco, você pode utilizar um azul, um verde. São cores que falam sobre saúde, tranquilidade. Você utilizar um vermelho, talvez você iniba, né, o seu público, a sua audiência, naquilo que você vai estar falando, e aí toda a sua intenção e todo o seu argumento não vai ser ouvido, porque você criou uma limitação com a sua imagem, a sua aparência. Então, a ideia da criação da sua marca pessoal é para que você tenha resultados positivos com a sua imagem. Então, antes mesmo que as pessoas escutem aquilo que você tem para falar, elas em 3 segundos elas avaliam você. Então, que essa avaliação seja positiva para que elas te deem ouvido e que você fale e demonstre toda a sua autoridade no assunto que você exerce. Então, relacionado às emoções. Quando você não tá legal, uma dica muito boa para você é: acorda, coloca uma blusa azul, se arruma e vai. O azul ele vai te trazer essa tranquilidade e vai te deixar muito mais desenvolta ali no seu dia, para que você consiga fazer as atividades daquele dia fluírem melhor. Não escolha de forma alguma cores quentes para um dia que você tá enérgico, puxado para raiva. Porque as cores quentes, elas podem estimular ainda mais a raiva. Então, assim, um dia de raiva eu não usaria esse laranja que eu tô, não usaria um vermelho quente de forma alguma. Usaria, sim, cores mais frias, que daí entra um azul, um verde, que trariam essa tranquilidade. Se maquiar é uma ação de autocuidado que nós mulheres temos. Por quê? A gente acaba se olhando e valorizando aquilo que a gente tem, né, dentro da nossa beleza. Não é necessário a gente crie com a gente mesmo um relacionamento abusivo. Não é só entre outras pessoas, você e outra pessoa, que existe um relacionamento abusivo. Existe também você com você mesma. Quando você vai para o espelho e começa a olhar e reclamar do tamanho do seu nariz, da sua boca, da sua pele, do seu seio, da sua barriga, tudo isso é um relacionamento abusivo, porque se você estivesse escutando isso de alguém, se tivesse um namorado, um marido que estivesse falando isso para você, isso seria, você conseguiria enxergar que isso é um relacionamento abusivo. Mas você pode falar para você, isso, assim, te maltrata num nível tão grande, porque você reforça, ao invés de você olhar e ver aquilo que você gostaria de mudar, não, você olha e negativa tudo aquilo que você tem. Você faz a sua autoestima lá no chão, isso acaba com você. Então, crie a rotina da maquiagem para que você se cuide, mas não crie uma exigência em cima disso para uma perfeição de filtro de Instagram. A pele real, ela precisa ter textura, ela tem poros, algumas coisas que chamam de imperfeições, que eu acredito que são as perfeições divinas. A gente não tem condições de ser todo mundo a mesma cara. Se fosse para ser dessa forma, a gente não teria essa variedade, né, essa mistura que a gente tem entre as culturas, criando tantos rostos e tantas pessoas diferentes. Então, assim, acredite, você é um só. Sendo um só, valorize aquilo que você tem, para que aquilo que você tem seja cada vez mais bem aproveitado. Viver uma vida inteira querendo ser de outra forma acho que é a coisa mais triste que alguém pode viver na vida. Então, se valorize, crie rotinas de autocuidado, mas sempre tendo muito amor por você mesma. Rede social é um local para você se envolver com pessoas, ter relacionamento com pessoas. Nada adianta você virar um robô ali e fingir que, né, sua vida é 100% uma coisa só. Ninguém é 100% uma coisa só. Nós, mulheres, sabemos muito mais disso, porque a nossa vida é 1 milhão de vezes várias coisas. Então, a gente precisa colocar na nossa rede social muito mais humanização. A gente precisa estar lá. Então, para a gente posicionar a nossa imagem na rede social, a gente precisa também mostrar a nossa verdade. Quais são os seus valores, né? Qual é o seu propósito? Se você é cristã, se você não é, né? Qual é a sua crença? Se você tem família, se você tem filhos, quem são, né, as pessoas importantes na sua vida?
Isso é importante para conectar com a sua audiência, mas não se exponha tanto. Do mesmo jeito que é um bom local para você posicionar a sua imagem e se colocar de forma positiva, pode ser um local para você acabar com a sua imagem. Nada dura muito tempo, as coisas são esquecidas, ok, mas é melhor evitar passar por uma situação dessa, depois ter que corrigir tudo, entende? É importante você mostrar a humanização? É importante. É importante você abrir a câmera e ficar chorando na frente do Instagram e mostrar uma total desestrutura emocional? Não é tão importante assim. Então, isso pode te prejudicar. Tem que entender aonde que você vai colocar a humanização, mas de uma forma que seja sempre estratégica positivamente, porque se é você que está criando esse conteúdo precisa ser do jeito que você quer, correto? Então, você precisa decidir qual é a história que as pessoas vão contar sobre você. Não adianta você dizer que, porque inventaram, porque isso, porque aquilo. Toda história tem um fundinho de verdade. Quer que as pessoas saiam por aí falando de você? O que elas vão sair por aí falando de você? Eu quero que as pessoas falem muito de mim. Falem de mim como uma mulher que auxilia outras mulheres a se posicionarem estrategicamente, ganhar muito dinheiro. Eu quero que elas falem de mim, que eu entendo sobre marketing e que eu troco muitas ideias e crio muito network com isso. Eu quero que as pessoas saiam falando de mim, mas eu escolho o que elas vão falar de mim. Eu quero que elas vejam o quanto eu sou muito feliz com a minha família, o quanto eu amo os meus filhos, o quanto hoje o cristianismo fez parte da minha vida e me tirou de uma doença absurda, uma doença chatíssima. Então, assim, quero que saiam, porque outras pessoas que estavam passando por uma depressão como eu estive e viram postagens que eu coloquei falando sobre como Deus agiu na minha vida, essas pessoas também podem ser tocadas, essas pessoas também podem ser transformadas. Então, eu uso o meu canal de comunicação para que eu atinja as pessoas do jeito que eu quero atingir. Eu não vou usar meu canal de comunicação para criar uma fofoca negativa de dizer que eu hoje briguei com meu marido e tô aí toda lascada infeliz. As pessoas só vão falar de mim aquilo que eu quero que falem. E é assim que eu quero que vocês entendam isso também. Então, crie exatamente a história que as pessoas vão contar sobre você. Então, pessoal, é isso. Vim falar para vocês como as emoções influenciam na sua marca pessoal. Resumindo tudo isso, você não é um personagem, você precisa entender quem você é e o que você quer mostrar para o mundo e fazer com que tudo isso seja utilizado da melhor forma possível. Já me segue aqui no YouTube e segue lá no Instagram também, @joamadeuguima. Eu também tenho muito conteúdo sobre marca pessoal, branding, marca, prosperidade. Tô trazendo bastante coisa também sobre autocuidado, autoestima, sobre a sua espiritualidade, porque a gente não é um monte de variantes, somos um só. E esse ser precisa ser cuidado e esse ser pode ser utilizado da melhor forma possível para você exercer o seu propósito. Eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Me segue e até a próxima.